A paz do Senhor, crianças! Hoje sou eu, tia Ingrid, que vou contar a história para vocês. Eu tô muito feliz por isso, porque eu já tava ficando com saudade de vocês. E eu tenho certeza que vocês também estão com saudade de mim, né? Então, vamos começar relembrando o título e o versículo da nossa lição de hoje. Lição 8. A história de dois construtores. A pessoa que me ama obedecerá à minha mensagem, e o meu Pai a amará. João, capítulo 14, versículo 23. Então, crianças, como o título da lição mesmo já diz, hoje nós vamos falar sobre dois construtores. Jesus, ele usou essa história naquela época para explicar para os seus seguidores acerca da obediência. Vocês sabem, né, que Jesus usava uma linguagem mais simples, que era para que todas as pessoas pudessem compreender. Ele utilizava exemplos, comparações, para que ficasse mais fácil das pessoas compreenderem, delas enxergarem aquilo que ele estava falando. Porque ele queria que a palavra de Deus alcançasse cada uma das pessoas, independente se eram muito inteligentes ou se eram estudadas, entendeu? Então, Jesus, ele fala lá como está escrito lá em Lucas, capítulo 6, versículo do 46 ao 49. Se vocês quiserem abrir a Bíblia para acompanhar a tia falando, vocês podem, tá certo? Então, ele fala lá sobre obediência. Aí ele pergunta assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Mas o que será que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que as pessoas, elas poderiam ler a Bíblia várias vezes, poderiam ler tudo, poderiam ser as pessoas mais estudadas do mundo, mas tinha algumas pessoas que liam tanto, mas que não faziam nada do que liam, entendeu? É como hoje em dia, quando acontece uma situação parecida com essa aqui na escola dominical. Então, crianças, a partir de tudo que nós estudamos hoje sobre os mandamentos de Deus, nós não devemos mentir, nem desobedecer o papai e a mamãe. Amém? Amém, tia, eu aprendi, não pode mentir, ó, eu aprendi, não pode mentir, tem que obedecer o papai e a mamãe. Ai, eu tô quase ganhando, vamos. Ai, meu Deus. Filha, Aninha. Peraí, mãe. Aninha, Mãe, vem eu não cá. posso ir agora. Eu tô fazendo atividade de casa. Ou seja, crianças, não adianta de nada se você lê, estuda e você não pratica aquilo que você está lendo na palavra do Senhor, entendeu? E foi isso que Jesus falou foi isso que ele quis falar naquele dia. Porque ele usou até uma comparação entre dois construtores. O primeiro construtor, ele era um homem mais esforçado. Ele queria fazer uma casa bonita e tudo mais. Ele queria uma casa que tivesse conforto e que fosse forte. Então ele trabalhou muito. Ele juntou muitos materiais para construir a casa dele e ele decidiu construir a casa dele em cima da rocha. Até porque a rocha, quando a gente pensa em rocha, a gente pensa num negócio muito forte, duro, porque se alguém jogar uma rocha na sua cabeça, dói bastante, né? Nunca aconteceu comigo, mas dói e enfim, né? Então, ele construiu a casa sobre a rocha e ele cavou muito fundo e construiu um alicerce naquela casa. Então, quando vieram ventos, chuvas, trovoadas, relâmpagos, tudo isso, nada abalou a casa ficou lá firme, porque ela tinha o alicerce na rocha. E foi isso que Jesus quis dizer para as pessoas que liam, estudavam a palavra de Deus e que, de fato, colocavam aquela palavra nos seus corações e agiam de acordo com aquela palavra. Entendeu? Mas ele não parou por aí, porque ele foi falar sobre as pessoas, como aquela menina do vídeo da escola dominical, sobre as pessoas que não praticam aquilo que leem e escutam da parte de Deus. Então, ele falou sobre um homem, o outro construtor, né, nosso construtor número 2, que decidiu construir a casa dele na areia. Eu acho interessante porque às vezes as pessoas dizem assim, eu quero morar na praia, não sei o quê. Até porque uma casa na praia é aquela casa bonita, né, dá pra ver o mar, tudo mais, é aquela coisa bem vistosa. E esse homem decidiu construir a casa dele na areia. Até porque, se a gente for parar pra pensar,
construir uma casa na praia é bem mais simples do que construir uma casa na rocha, né? Porque a praia é com areia, então não ia precisar dessa ornamentação toda que o primeiro construtor, usou para construir sua casa. Então, esse segundo construtor, segundo Jesus fala, ele só construiu a casa dele, ele não cavou muito, até porque na areia, quando a gente cava muito, aparece água, né? Quando a gente tá na praia, a gente começa a cavar, aparece água. Então, ele só construiu a casa dele em cima da areia, fofinha, e não construiu o alicerce. Como é que aquela casa ia ficar de pé se desse um vento, hein, crianças? Eu me pergunto isso. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque quando ele terminou de construir a casa, veio chuva, veio vento, veio relâmpagos e a casa desmoronou. Porque a casa não tinha alicerce. Se vocês pararem para prestar atenção, quando a gente coloca água na areia, ela se dissolve, ela se espalha. E foi isso que aconteceu com a casa. Veio chuva, veio mar, a água do mar bateu e a casa desmoronou, porque ela não tinha um alicerce que a segurasse naquele lugar. E é a mesma coisa que acontece, crianças. Quando uma pessoa, ela escuta a palavra de Deus, ela lê a palavra de Deus e ela não obedece a Deus. Porque só Deus sabe o que é bom para mim e para você. Ele não iria falar uma coisa pra gente fazer que não fosse nos beneficiar. Ele sempre fala o que é bom pra gente. Então, a gente tem que fazer como fez o primeiro construtor. A gente tem que ler a Bíblia, buscar as coisas do céu e praticar e obedecer aquilo que nos é dito da parte de Deus. Entendeu? Vamos orar agora, porque eu sei que não é fácil. Nós somos seres humanos, nós somos propensos a falhar, nós falhamos. Então, vamos orar para que Jesus nos ajude a sermos como o primeiro construtor. Amém? Feche seu olhinho, vamos orar juntos. Pai amado, Pai querido, Senhor Santo e Justo, Deus eterno, Pai da eternidade. Estamos aqui, meu Deus, em Tua presença, Senhor, para te agradecer pelas Tuas infinitas misericórdias, Senhor. Obrigada, Jesus, por ter nos deixado tão lindos ensinamentos, meu Deus, que eram usados antigamente e que podem ser usados hoje também, meu Pai. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos como aquele primeiro construtor que construiu a sua casa na rocha com alicerce, meu Pai. Que nós venhamos a escutar a palavra, ler a palavra e praticar e sermos obedientes a Ti, Jesus. Porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor veio à terra como homem e que teve suas dificuldades e que sabe como nós também temos as nossas dificuldades, meu Pai. Sabe como nós nos sentimos, porque somos seres humanos. Então nos ajuda, continua segurando nossas mãos para que nós venhamos sempre, cada dia mais, sermos pessoas melhores e mais obedientes a Ti, Jesus. Obrigada, Senhor, por este momento que o Senhor nos proporcionou. Continua conosco. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, crianças. Eu espero que vocês estejam bem. E eu tô morrendo de saudade de vocês. E é isso. A gente vai só louvar um corinho, não. A gente vai cantar um hino agora, que eu deixei pro final. E acompanhar a tia cantando esse hino, tá certo? Vai ser muito divertido. Tchau! Beijo!